Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $104.700. Bitcoin que continua indeciso. A gente chegou nos últimos minutos a ir quase nos $101.000 e agora está pumpando com a possível notícia de aprovação da reserva de Bitcoins nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso e discutir um pouquinho sobre as altcoins e as perspectivas a partir daqui. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar falando um pouco sobre a notícia, né? O Bitcoin ele estava corrigindo, né? Ele está nesse padrão aqui de consolidação, né? Então ele tenta romper para cima, tenta romper para baixo, não consegue e agora ele deu uma pompadinha. Estão especulando que isso está acontecendo porque a senadora mais pró-Bitcoin, aquela Cynthia Lummis, ela tá falando aqui que vai ter um anúncio em breve, saca? Então, esse anúncio pode ser a reserva de Bitcoins? Cara, eu acho que possivelmente sim, tá? A gente vê aqui que as probabilidades, olha só, aumentaram desde esse anúncio, digamos assim, né? Olha, 11,31, tava aqui 28%, subiu para 35%, e querendo ou não, galera, é o que eu venho falando com vocês, isso tá fazendo preço, tá? Repara que na última semana, o Bitcoin foi subindo ali, né? A gente estava tentando romper o 107, aí não conseguiu, aí subiu de novo. Então isso aqui está fazendo um pouco de preço, cara. Parece o gráfico do Bitcoin, né? Nos fundos e nos topos assim. Então repara que deu uma subida nesses últimos minutos e eu acho que isso é um dos motivos que está fazendo o Bitcoin sair desse 101 e ir para o 104, tá? Mas eu acho que o motivo mais importante aqui não é uma notícia, não é uma narrativa, não é nada disso, é a gente analisar os indicadores e tentar estimar as probabilidades de acordo com eles, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa falar aqui antes de ir pro gráfico do Bitcoin é dos mercados globais, tá bom? S&P 500 renovou a máxima histórica ontem, tá? Era por pouco aqui, mas conseguimos renovar acima dos 6.100 pontos. Nasdaq ainda não renovou, mas está bem próximo, né? Tá quase lá. Chegou a menos de 1% de renovar essa máxima aí. Então os mercados globais continuam muito fortes, mesmo com a gente entendendo que, que não vamos ter diminuição de juros na próxima reunião, né? Que já é na semana que vem. Então não deve ter corte de juros na próxima reunião, nem em março, nem em maio, em junho. Beleza? Em junho a maioria já acha que vai ter um corte de 0,25. Até o final do ano, a maioria acredita que vai ter só um corte, cara. Então o mercado ainda está muito pessimista, na minha opinião. Eu acho que vamos ter pelo menos dois cortes, tá bom? Quem sabe 3, tá? Porque eu acho que de maneira bem clara o Powell nunca falou que não vou mais cortar juros, vou ser extremamente hawkish. Não, ele nunca falou isso. Então eu acho que o mercado ainda está um pouco pessimista com isso e mesmo assim a gente está vendo o S&P 500 e Nasdaq na máxima histórica. Então isso é um ótimo sinal, tá? Não só, né, mas o Bitcoin também, o Bitcoin bem acima dos $100.000, renovou máxima histórica essa semana. Então a gente está vendo todos os ativos de risco performarem bem, o que na minha opinião é algo muito positivo quando a gente analisa o que está acontecendo assim na macroeconomia, o que está acontecendo nessas notícias que podem sim impactar, mas que estão precificadas e mesmo com pessimismo, a gente está vendo esses ativos de risco na máxima, tudo bem? Voltando aqui, falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin, a gente pode ver aqui que, acho que de maneira muito clara, a gente está numa consolidação depois de uma pernada de alta. Os maiores volumes estão abaixo, então, na minha visão, não tem nenhum motivo para a gente começar a gritar topo, se desesperar aqui, tá? E assim, eu acho que para quem investe em Bitcoin, não tá desesperado. Eu acho que o desespero maior tá nas altcoins, né? Porque a dominância continua elevada, acima dos 3.200, a dominância continua próxima dos 59. Então, de cara, eu já queria dar algumas dicas, né, para vocês. A maioria das pessoas que eu vejo que estão extremamente preocupadas com as altcoins, normalmente elas não têm uma carteira diversificada. Elas não têm uma carteira com várias altcoins. Porque se você está um pouquinho mais de tempo no mercado aqui, cara, e fez uma carteira diversificada, eu tenho certeza que você está performando bem. Porque, por exemplo, quando a gente pega as outras, que tira as moedas do top 10, lá, desde a posse do Trump, cara, elas estão subindo 80%. Né?
Então o que acontece normalmente para as pessoas ficarem desanimadas, perderem dinheiro com altcoins? Elas acabam concentrando muito seus investimentos, né? E infelizmente elas concentram no quê? Elas concentram na moeda da hype, elas concentram na moeda que tá todo mundo falando, elas concentram na moeda que todos os influencers estão falando para comprar topo, né? Então, concentra numa moeda e a moeda vai lá, cai 50%, 60%, 70%, sendo que o mercado em si tá subindo, né? Quando a gente pega, por exemplo, o total aqui, caras, vocês podem ver que o total tá subindo, é muito semelhante, né? 67%. Então, as altcoins pequenininhas subiram mais do que o total no último movimento. Então, eu acho que o grande problema pode estar sendo nessa concentração. Na minha humilde opinião, você não pode, cara, chegar e colocar 10% do seu patrimônio numa altcoin. Ainda mais nas altcoinzinhas que eu sei que muitos colocam aqui em meme e tal, não sei o quê. Cara, nem é altcoin grande. Tirando ETH e Solana, assim, eu colocaria 10% do meu patrimônio, né? Então, assim, e detalhe, caras, muita gente fica falando que, não, se você escolher muitas altcoins, você vai pulverizar a sua carteira e a partir daí você não vai ter ganhos. Cara, não é isso que a gente vê quando a gente analisa os gráficos com todas as altcoins. Eu não tô nem falando de uma carteira que você vai escolher as melhores, não. Eu tô falando de todas, tá? Quando a gente pega dos fundos de março de 2020 para todas as outras aqui, fizeram 10.798%. Então você vai me falar que você diversificar não dá certo? Então, tipo assim, não faz o menor sentido, tá? Porque a gente está num mercado que, beleza, ele é extremamente correlacionado. Isso já seria um motivo que a diversificação não faria tanto sentido. Mas é um mercado extremamente assimétrico. Ou seja, muitas moedas vão dar errado. Beleza, as moedas vão a zero, vão cair 80% em 2 semanas, igual tem várias caindo agora. Mas as que derem certo, elas vão compensar e muito esse movimento, tá bom? Então não deixem de falar, não, você tem que escolher 3 altcoins. Sabe o que vai acontecer se você escolher 3 altcoins? Provavelmente você vai dar azar, vai escolher uma que não sobe. Quase sempre, como eu disse, você vai escolher na hype, igual a maioria escolhe. Só que tem um ponto importante aqui, e eu acho que é a grande pegada, porque eu nunca consigo ver pessoas que escolhem 1, 2, 3 altcoins conseguir ter ganhos sustentáveis no mercado cripto. É porque se você coloca muito dinheiro em uma altcoin, vamos supor aqui, você é um ADA lover, você chegou e não vou colocar tudo em ADA Cardano. Cara, quando você coloca tudo numa altcoin extremamente volátil e ela em uma semana sobe 100%, o que você faz? Você realiza lucro. Ou seja, você não deixa o seu lucro correr na moeda porque você está muito emocionalmente envolvido porque colocou mais dinheiro do que deveria. Tá bom? Então, para mim, a regra não é, você tem que ter 5, 10, 20, 30 altcoins. Não, você tem que ter nas altcoins aquilo que você fica confortável para atuar numa estratégia que você determina, uma estratégia eficiente. Dentro do programa de membros, a gente tem a nossa estratégia que nas altas a gente vai vendendo, nas baixas a gente vai comprando. É a nossa estratégia, você pode ter a sua, mas o fato é, se você concentrar muito em altcoins, você não vai ficar confortável para conseguir atuar na sua estratégia de maneira eficiente. Não. Você vai... Primeira altinha aqui, você vai sair de tudo. Aí a moeda vai continuar subindo 300%, você vai falar, perdi. Por que você perdeu? Porque você vendeu errado? Não. Porque de qualquer maneira isso ia acontecer, cara. Porque a sua estratégia está muito concentrada. Então o problema não foi na venda em si. Foi antes, foi na estratégia, tá? Então quando eu falo que eu tenho mais de 50 altcoins, muita gente fica assim, nossa e tal, meu Deus, como que você tem 50 altcoins? É porque se eu tivesse 10 ou 20, eu não conseguiria dormir tranquilo, porque eu sei, cara, que algumas dessas altcoins minhas não vão dar em nada. Então eu não sei vocês, mas eu não gosto de perder dinheiro. Então se for para perder em algumas, que seja um capital que eu fique tranquilo. Tá bom? Então hoje a maioria das minhas altcoins eu tenho 1% nelas, né? Então quando eu vejo muitas pessoas reclamando, por exemplo, da Matic, né? Cara, beleza, eu tinha 1% em Matic, vocês estão me entendendo? Então não tem problema eu
escolher um ou outro investimento que não tá dando certo, desde que eu escolha investimentos que deem e que paguem muito mais daqueles do que deu errado. Tudo bem? Então, um dos erros que muitas pessoas estão cometendo, na minha opinião, é justamente esse. É olhar para simplesmente concentrar demais seus investimentos nas altcoins, sem entender que num mercado correlacionado e assimétrico igual o que a gente tem, cara, você pode comprar o Total 3, o Others aqui, você vai ter um retorno expressivo, tá bom? Então, diversifique o seu portfólio de altcoins e lembra, né, cara, a diversificação, pelo menos na minha opinião, não é só nas altcoins. Vocês sabem da minha carteira. Eu tenho uma boa parcela em altcoins agora. Eu nunca tive tanta altcoin na minha vida, tá? Mas, nesse momento aqui, ó, você vê que eu tenho 24% em altcoins de investimento, 12% em gemas, tem mais em ETH aqui, como vocês podem ver, mas somando, ó, 36% em altcoins. Ou seja, se, vamos supor aqui, que não tiver alt-season, minha carteira vai apanhar pra cacete? Vai. Só que vai apanhar 36% dela, tá bom? E, cara, 36%, cara, a variação na minha carteira não tá tranquila. E eu só tô com tanto assim porque eu acredito e muito que essa alt-season tá muito do lado, né? Há 2 anos atrás, cara, eu tinha acho que 2% de altcoins. Por aí, né? Há 1 ano atrás, talvez eu tinha uns 10%. Você tá entendendo que, cara, eu fui trocando os meus bitcoins pelas altcoins ao longo do tempo e indo comprando mais e mais altcoins à medida que eu ia ficando confortável com isso. Beleza? Show de bola. Então, entendendo isso, que eu tô vendo muita gente preocupada, eu acho que é uma dica importante, vamos pro Bitcoin que continua alta, né, caras? Então, provavelmente isso aqui continua subindo também, né? Ó. Nem tanto, né? Na verdade continuou, né? Foi pra 38 aqui já. Então, caras, a gente pode estar diante da aprovação dessa reserva. Nós podemos estar diante disso, tá bom? Eu vou falar no meu Instagram se a gente tiver essa aprovação, ou a gente faz uma live de tarde aqui no YouTube, tudo bem? Então, como eu disse para vocês, Bitcoin em padrão de continuação de alta, eu acho que é muito, muito prematuro querer vender tudo aqui, querer tentar achar um topo aqui. Eu acho que a maior probabilidade é nas próximas semanas a gente romper máximas, tudo bem? Talvez até hoje, se essa reserva for aprovada, talvez até hoje a gente rompa, tá? Outro ponto importante, o sentimento. Cara, o que o sentimento tá ditando aqui pra gente? E eu acho que de maneira muito clara, ele continua muito bom, tá? É claro que a gente acabou de ter uma compra aqui que a gente vai falar daqui a pouco, mas ele já vinha muito bom, né? E eu quero que vocês reparem que até nas quedinhas, olha só, até nas quedinhas, o Open Interest não aumenta. O Open Interest só dá uma aumentada quando a gente tem um candle de alta. Olha esse aumento no Open Interest aqui agora, né? Até exagerado, caras. Acho que essa notícia realmente está fazendo bastante preço, né? E bastante compra aqui, né? Só que, assim, nesse momento, eu fico preocupado com essa compra. Cara, obviamente que talvez a gente faça um topo local aqui, né? Mas por que eu não fico preocupado quando eu olho o quadro geral dessa semana? Por que eu acho que a gente ainda pode continuar subindo? Porque o nosso CVD ainda está aqui embaixo, né? Para quem não entendeu, isso aqui são as compras a mercado, tá bom? Quando você vai lá no book e agride alguém. Normalmente, quem que vai no book e agride alguém? Quem que não tá nem aí para as taxas que pagam? Quem que não tá nem aí porque os outros veem eles fazendo? As sardinhas, tá bom? Então, normalmente, compras e vendas a mercado mostram o que as sardinhas estão fazendo. E o CVD é uma linha que mostra justamente o delta disso, ou seja, a diferença. Se muita sardinha está comprando, o CVD vai subir. Se muita sardinha está vendendo, o CVD vai cair. Então, quando eu falo que a gente tem uma divergência bullish no CVD, é porque o preço está subindo e as sardinhas estão vendendo. Então, repara que quando a gente estava nesse 105 aqui, alguns dias atrás, o nosso CVD estava aqui em cima. Agora ele está aqui embaixo. O que isso quer dizer? Que a gente teve uma puta acumulação de instituições que tiveram que colocar ordem a limite para as sardinhas irem lá e venderem desesperadas, tá bom? E o bom disso, caras, é que a gente tá vendo isso em muitas altcoins, tá? Então você pega, por exemplo, um ETH que tá todo mundo doido para vender. Olha isso, né? Então isso aqui para mim, de maneira muito, muito clara, mostra que a maior probabilidade é a gente acabar rompendo para cima, tudo bem? Além disso, quando a gente olha para ordens de instituições aqui, nesse momento vamos começar dando uma olhada aqui nos futuros.
absolutamente nada, caras. Que isso? 230 bitcoins no 110. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com as baleias dos futuros, não, cara. Acho que elas estão meio desanimadas, sei lá. Né? Mas querendo ou não, eu acho que faz sentido, né? Quando a gente tem uma especulação de uma notícia, essas ordens meio que somem, né? Então tem um pouquinho ali no 101 e 500, tem um pouquinho ali no 107 e no 110, tá? Então muito pouca coisa, caras. Realmente terra de ninguém, digamos assim, tá? Quando eu olho aqui no spot, já tem um pouquinho mais aqui na região do 108 e 110. Já para compra, só lá embaixo, viu? Só no 100. E nem tem tanto assim, tá? Então, assim, nesse momento, o que eu estaria de olho, né? Para fazer absolutamente nada, tá? Ainda mais se a gente tiver essa notícia. Vamos aguardar. Se tiver a notícia e a gente tiver essa compra a mercado crescendo muito, a gente pode realizar lucro no Bitcoin, tá? Então, se isso aqui começar a ficar bizonho, tipo assim, passar desses bilhões aqui, tipo, 1,5, 2, se o diário a gente tiver, tipo assim, compras muito fortes mesmo, igual a gente foi aqui no passado ali, talvez a gente olhe para realizar um pouco de lucro no Bitcoin. Por enquanto, caras, eu acho que eu não faria nada nesse momento. O Bitcoin tá forte, bem acima dos 100 mil dólares. E agora sim, eu seguraria e olharia para a mesma estratégia que a gente traçou essa semana. Se a gente vê um Bitcoin abaixo dos 100 mil, olho para compras de altcoins de investimento. Se a gente vê um Bitcoin acima dos 110 mil, a gente vai olhar para gatilhos de realização de lucro no nosso trade no Bitcoin. Primeiramente no trade, eu acho, e depois nos investimentos. Tudo bem? Para quem não sabe, a gente está num trade no Bitcoin desde ali na região dos 92 e alguma coisa. Beleza? Show de bola. Para finalizar aqui, caras, falando um pouco especificamente do gráfico das altcoins, primeiramente ETH. ETH para mim está em buy zone de longo prazo, tá? É claro que o ideal é você comprar com Bitcoin caindo, mas para mim é buy zone de longo prazo no ETH. E para mim é buy zone de longo prazo em quase todas as moedas, tá bom? Então se o Bitcoin for abaixo dos 100 mil dólares, a gente vai abrir o carrinho, né, e comprar um tanto de moeda aí. E pode ter certeza que o Bitcoin chegando lá, a gente faz um vídeo direto para os membros e amanhã a gente comenta as altcoins com vocês. Tudo bem, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro essa questão aí da diversificação, pulverização. Porque eu tô vendo muita gente reclamando de altcoins específicas, cara, e eu tô falando, cara, não existe isso de colocar todo o capital em 1, 2, 5 altcoins. Não vai dar certo. Você não vai aguentar o tranco, a volatilidade, ainda mais quando começar a subir. Porque o que eu mais tô vendo de comentário agora, cara, e até dói meu coração, cara, são as pessoas, se subir 2 vezes eu já vou sair. Nossa, cara, é exatamente a mesma coisa que a gente viveu em todos os ciclos. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas que saírem quando der uma subidinha, ir pro 0 a 0, ir num lucrinho 2 vezes? Sabe o que vai acontecer? Vão ser exatamente as mesmas pessoas que vão voltar no topo. Então, realmente, cara, é incrível como as coisas se repetem. E eu não tô falando que é fácil. Eu nunca disse que seria fácil, tá? Ainda mais para quem tem muito altcoin na carteira, igual a maioria de vocês. E eu agora com mais de 30% em altcoins. Não é fácil, é justamente por não ser fácil que a maioria perde. E a maioria, cara, eu não tô falando de maioria, 2 perde, 1 ganha. Não, cara, 90 e cacetada por cento não vai ganhar dinheiro nesse mercado. Agora vocês entendem por quê, né? Todo dia uma narrativa, todo dia caçando um topo, todo dia vou vender tudo, todo dia vou comprar. E quando começar a subir, vão sair no 0 a 0 num lucrinho. Depois vão voltar no topo. Então, é isso aí. Paciência, que dias melhores estão por vir. Quem sabe, né? Hoje, se a gente tiver essa aprovação aí, a gente não começa um movimento forte do Bitcoin e depois deve ser seguido pelas altcoins. Um forte abraço e até a próxima.